Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos falar de caixeta, marfim, serras e serrotes. Ah, e ainda tem a dica da Paula. Pois bem, meus amigos, o canal Madeira Prima está 2 anos e pouco no ar, e meio, já praticamente 15 meses nesta pandemia, enfim, que modifica os relacionamentos das pessoas, os relacionamentos de trabalho, enfim. E a gente procura sempre trazer algumas coisas diferentes de tanto em tanto. Fizemos lá uma série chamada Restauração, Processo de Restauração. Ano passado fizemos uma série chamada Cristaleiras. Trabalhamos em algumas restaurações neste ano e agora nós vamos começar com um programa um pouco diferente. Que tem algumas características. Primeiro nós vamos falar um pouco de madeira. Você sabe que o nosso programa campeão de audiência é Madeiras Nobres. E as pessoas gostam muito de ouvir sobre madeira, de saber sobre madeira. Talvez porque a gente seja originário do pau-brasil, né? E além de tudo, a gente gosta de saber que nós temos a maior floresta tropical do mundo, nós temos a maior variedade, o maior catálogo de madeiras, e a maioria das pessoas tem dificuldade de saber se isso aqui é um marfim, isso aqui é uma caixeta, isso aqui é um mogno. Quer dizer, as pessoas têm sede de madeira. Nós vamos falar disso. E vamos falar também de uma outra coisa, que é uma paixão pessoal minha, mas que tem muito a ver com a história da marcenaria, que são ferramentas. Nós vamos trazer ferramentas antigas, ferramentas atuais, e vamos, ao longo do tempo, construindo um pouco diferente. E vamos trazer aqui também no programa a nossa colega, que é fotógrafa e é cinegrafista aqui do nosso programa, Paula Miguel. Que várias pessoas dizem, por que a Paula não participa mais? Então agora ela vai começar a participar, trazendo as suas dicas, as suas expertise de restauração, que ela é restauradora aqui da Madeira Prima. Vamos começar falando então destas duas madeiras. Por que eu trouxe assim duas madeiras parecidas? Porque na verdade, gente, vou começar assim com uma referência bibliográfica bastante importante, que é este livro da professora Andréa Franco Pereira, Madeiras Brasileiras. Isso hoje na área da marcenaria, um dos grandes best-sellers brasileiros. O pessoal é ávido por esse livro e parabéns à professora que elaborou esse trabalho. E ela fala de várias madeiras e tal, faz um panorama. E tem uma outra coisa no subtítulo, Guia de Combinação e Substituições. Ou seja, a gente vê aqui um catálogo com diversas madeiras, com fotos de madeiras, e essas fotos representam as cores. Isso do ponto de vista do design brasileiro, do design de marcenaria, é muito importante. E na restauração é mais importante ainda, porque às vezes nós temos um móvel com uma determinada característica, uma madeira que tem uma cor, uma tonalidade, e a gente não sabe o que fazer, precisamos trocar uma peça e a gente pode se valer disso. Então, eu quero trazer esses dois exemplos, que é um exemplo bastante comum. Esse aqui é o marfim, que a gente pode dizer assim tranquilamente, é a mãe das madeiras claras. É uma madeira dura, bonita, cara, ou seja, a gente quando for fazer alguma coisa de marfim, tem que ser um móvel realmente bem pensado. E aqui é a sua prima Paula, que é a caixeta, também conhecida como pau de tamanco, que os imigrantes holandeses, imigrantes alemães faziam aquele calçado, aquela sola de madeira com uma tira de couro, que era para usar nas lides do campo. Para vocês terem uma ideia, este pedaço de caixeta tem 22 centímetros por 28. 22 por 28. Este pedaço de marfim tem 14 por 28. Vejam vocês que esta peça pesa 863 gramas e esta peça pesa 1,595 kg. Então, vejam bem a diferença entre as madeiras. No entanto, numa emergência, a gente pode usar as duas, sempre considerando que as madeiras claras, elas
nos trazem, eventualmente, uma patologia muito séria. Essa aqui não tem, mas normalmente as madeiras claras trazem uma patologia que é um fungo, que é originário lá no momento em que ela sofreu o seu processo de secagem. Então, assim, duas madeiras bastante semelhantes, mas muito diferentes, mas que podem ser usadas no mesmo móvel. Marfim e caixé. Pois bem, vamos passar para o nosso segundo tema, que são as serras e serrotes. Por que a gente escolheu esse tema? Porque, na verdade, gente, o primeiro ato, a primeira ação do marceneiro é serrar. A gente pode até pensar, não, mas tem outras. Não, não tem. A primeira é serrar. A madeira vai entrar na oficina e a gente vai partir para o nosso chamado plano de corte, ou seja, nós vamos cortar esta peça aqui. Uma das ferramentas de corte muito conhecida é aquele chamado serrote traçador, aquele serrote de duas pontas. Aquele é mais usado para, na verdade, para retirar a madeira, né, para cortar a árvore. Esta serra aqui é chamada serra de armas, serra de volta. Ela é muito curiosa porque ela é muito antiga. Essa aqui tem um mecanismo diferente. Normalmente essas serras têm um fio de couro aqui e uma travessa que tu gira e ela vai puxando. Porque ela funciona assim, ela é um H, com essa travessa aqui no meio, a serra fica lá embaixo. E aí o que acontece? A gente puxa aqui em cima e ela faz essa pressão e estica a nossa serra. Então aqui nós temos a travessa, as duas armas, por isso que ela chama serra de armas, as duas armas. Essa aqui é uma serra bem simples. E aqui tem aquilo que se chama punhos. A serra vai fixada nos dois punhos. Estes punhos são móveis. Eles podem ser girados assim. Esse processo de giro dos punhos nos permite que a serra possa trabalhar naquela posição que ela estava antes, ou seja, aqui, e possa também trabalhar nessa posição, ou seja, a gente pode cortar nesse sentido. Então essa é uma serra assim que tem 1000 utilidades dentro da marcenaria e pode ser, inclusive, fabricada para a gente mesmo com diversos tamanhos. Nós podemos ter uma serra de armas bem pequenininha, nós podemos ter uma gigante até para abrir um tronco, se for preciso. Uma outra serra interessante é esta aqui. Essa aqui é uma serrinha, eu chamo de trabalhos manuais, porque eu aprendi a trabalhar com esta serrinha. A primeira coisa que eu fiz em marcenaria na minha vida, quando eu tinha lá menos de 14 anos, lá no Silão Rosa, lá em Santa Maria, na minha terra natal, minha escola que me deu essa formação, foi usar uma serrinha dessa para fazer um suporte de prata e mesa em forma de porquinho. Por quê? Porque ela consegue cortar, né, nesse sentido, né, assim, e ela também serve, muitas pessoas usam, e hoje tem algumas bem modernas, para fazer balhetes, para cortar, para tirar aqui essa parte assim, da parte interna do malhete, ou sei lá, do rabo de andorinha e tal, certo? Essa é uma serra muito interessante. O mais tradicional de todos, no processo de marcenaria, é o serrote. Esse aqui é um serrote ramada português, que também é uma ferramenta de coleção, e que é a principal ferramenta do corte. Vou contar uma história do serrote, rapidinho, senão vamos ficar um programa muito longo. Mas é o seguinte, uma ocasião eu tinha lá os parceiros, onde eu ia na marcenaria deles, que na verdade era uma carpintaria. E eu ia lá e visitava, fazia meus móveis lá e tal, usava as máquinas assim, de uma maneira que eles me franqueavam. Uma vez eu fui fazer uma estante, eu fui lá e cortei várias tábuas na largura, passei na plana, enfim, bitolei todas as minhas peças e eles não tinham nenhuma máquina específica para fazer o corte na vertical, ou seja, no tamanho, no comprimento. E aí eu chamei o proprietário lá, o rapaz que trabalhava lá, e perguntei, pô, eu queria cortar no comprimento agora, será que a gente podia cortar? Como é que a gente corta? E ele disse, não, já vamos cortar. Entrou lá e veio com um serrote, um esquadro e um lápis. E eu digo, puxa, ele vai cortar com serrote. Aí eu já fiquei assim, ele perguntou quanto é que é. Eu botei 2 centímetros a mais do comprimento, que a gente colocou, vai cortar serrote, eu vou ter que ir numa marcenaria depois, né, e fazer o corte direito desse negócio aí, né, senão não vai dar certo. Aí o que eu fiz? Ele botou lá, riscou, serrou e tal, eu botei no carro e fui embora. E aí passei numa marcenaria de um amigo meu, e disse pra ele, ó, eu preciso
retocar isso aqui. O cara cortou a serrote, tá fora de esquadro, tem que fazer uma estante. Aí ele pegou o esquadro, botou numa tábua, olhou, não, aqui tá no esquadro, botou na tábua, aqui tá no esquadro. Ou seja, todas elas estavam exatamente no esquadro e foram cortadas a serrote. Aí eu pensei assim, puta, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou saber usar essa ferramenta com qualidade. E isso é muito treino, muita prática, gente. Então esse é o principal serrote. Um outro serrote bastante usado na marcenaria é esse aqui, chamado serrote de costas. Ele tem esse perfil e ele permite, como vocês viram aqui nesse, a gente mexe e ele entorta. Esse aqui não. Ele é um serrote que vem sempre associado a uma caixa de corte. Essa aqui é uma caixa de corte da qual eu me envergonho de mostrar no programa, mas enfim, né? Então o que se faz aqui? Muito simplesmente se coloca a madeira ali. Podia ter cortado um sarrafino mais fininho, né, para a gente não sofrer tanto. Ó, isso aqui, claro, a caixa de corte a gente prende e tal direitinho. Então eu fiz um corte e meio esquadria aqui na minha caixa de corte, né, onde eu consigo fazer então a minha moldurinha. O serrote de costas tem essa facilidade. A gente pode ter no cantinho da mesa, no cantinho da bancada, ou no próprio setor de corte, uma caixa de corte e um outro corte reto, certo? Então esse serrote de costas muito necessário na marcenaria. Pois bem, depois do serrote de costas, eu quero apresentar um serrotinho que na verdade ele é só curiosidade, porque ele é muito pouco usado. Mas eventualmente a gente até pode usar, que é o serrote de ponta, que é o serrote para a gente fazer esse trabalho aqui. Aqui tem um furo, eu quero fazer um corte arredondado aqui. Então eu coloco ele ali, né, e vou, à medida do possível, porque ele tem, como ele tem a ponta mais fina e uma ponta, à medida que ele vai para cá, ele vai ficando mais grosso, então eu tenho que começar lá com a pontinha, ó, já trocou. Então, o que eu faço? Eu vou com a pontinha e vou cortando até fazer todo o meu trabalho. Realmente não é um trabalho muito simples, mas é mais a título de curiosidade. Esse serrotinho, inclusive, ele tem várias lâminas. Se coloca aqui, se retira uma, se coloca outra. É uma ferramenta a nível assim de curiosidade, tá? Bom, esses dois serrotes aqui eu trouxe também para mostrar que são serrotes que se usa normalmente para a fabricação dos encaixes, tanto malhete, o rabo de andorinha e tal. São serrotinhos especiais, ele tem a costas aqui, ou seja, ele é mais firme, né? Então esse é para um cortezinho mais simples, esse é um corte um pouquinho mais complexo. Só para curiosidade, porque nós queremos entrar especificamente em uma linha de serrotes que hoje estão tomando conta do mercado internacional de marceneiros, que são os chamados serrotes japoneses. Esse aqui é o famoso Ryoba, que se a gente puder comprar dois e apenas dois, se a gente puder comprar um, a gente compra o Ryoba. E esse cabo a gente mesmo faz, o cabo às vezes é mais caro que o serrote, mas quem puder comprar com cabo é ideal. O Ryoba tem duas carreiras de dente, uma para o corte nesse sentido, ou seja, no sentido da fibra, e outro para o corte transversal à fibra. Então esse é o Ryoba, um serrote japonês. E este é o flush. Eu vou mostrar os dois. Porque na verdade, gente, a grande questão do serrote japonês é a diferença do trabalho com ele. O nosso serrote, esse serrote aqui, quando a gente vai cortar, a gente faz, né, esse sentido. Ou seja, o nosso corte está aqui, certo? Está nesse sentido. Os serrotes japoneses, todos eles, assim como as suas plainas, o corte é feito assim. Deu para sentir a diferença, né? Nem tanto no sentido do trabalho em si, mas vejam, por exemplo, a Paula vai aproximar bem aqui, vamos ver a qualidade do corte. Aquele serrote lá é excelente para se trabalhar, mas a precisão do serrote japonês no seu corte é fantástico. Vejam este corte e este corte aqui. Então o serrote japonês, por essa qualidade e pelo fio, quer dizer, poucas passadas, e ele retora a madeira. Então existe uma variedade muito grande desse tipo de serrote e a gente acha que
merecida a fama dos serrotes japoneses. E esse outro serrotinho aqui, eu quero fazer uma demonstração, porque eu falo e nunca mostro. E aí as pessoas reclamam, por que tu não mostrou? Que é o seguinte, a gente colocou um tarugo, colocamos lá um tarugo, enfim, num local, num caixa, fizemos, aí ficou uma ponta de fora. E aí a gente vai cortar. Se nós fôssemos cortar com este serrote, por exemplo, esse serrote tem uma coisa chamada trava. Eu já vou explicar daqui um pouquinho o que é. Ele não encosta na madeira, ele encosta o dente. Se eu for fazer isso aqui, eu vou arranhar a madeira aqui. Então o que a gente tem que fazer? Teria que ter um serrote especial para fazer isso. Nós temos que bater os dentes aqui e deixar ele sem trava para que ele não machucasse a madeira. Esse aqui, que é o flush, ele já é especial para isso. Veja a movimentação que ele pode fazer. Então a gente coloca ele ali, ó. Sempre, né? Sempre, claro, né, gente? Fixando a madeira lá na hora de fazer o corte. E a gente retira, né? E não machuca o entorno. Claro que a gente vai precisar de uma lixa e tal, de um trabalho, mas enfim, a gente consegue retirar esses excessos sem machucar aqui a madeira. E esse é o nosso flush. É legal. Existe o flush também com dois conjuntos de dentes. Certo, gente? Bom, eu falei agora há pouco da trava. O que é a trava? A trava é isso aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, mas eu vou explicar. É assim, é um dente para um lado e um dente para o outro. Ou seja, a superfície de corte, a área de corte, o fio do corte de um serrote é maior no dente do que na sua lâmina. Por que isso? Porque quando ele entrar todo ele na madeira, essa é a razão da trava, o que vai acontecer? Ele vai travar, ele vai firmar ali. Então, quando ele tem essa diferença nos dentes, ele não vai apertar aqui nessa parte aqui. Então, essa é a trava. Isso é um trabalho feito por uma ferramenta muito especial que é esta aqui, que é o chamado alicate travador. Esse alicate a gente regula a profundidade aqui, regula a profundidade assim, do movimento, ou seja, o nível que a gente quer que aquele dente seja entortado. Se coloca ali e se faz em todos os dentes. Depois a gente vira o serrote e faz de novo no outro dente, ou seja, um dente para cá, um dente para lá. O meu pai dizia uma coisa muito interessante, não sei, na trava o correto seria a gente ter um dente para cá, um dente para lá e um dente de pé. Mas isso ninguém faz. Uma ferramenta muito curiosa para fazer isso, tanto a parte da trava quanto a parte da afiação é esta aqui. É uma prensa. Ela tem uma trava aqui, eu abro ela, né? E aí o que eu faço? Vamos colocar um serrotinho pequeno aqui. Eu fecho ela aqui, né? Coloco aqui, coloco na morsa, ela tem inclusive essas duas travessas, coloco na morsa do banco e aperto. E aí eu faço tanto o travamento quanto a afiação. Estou segurando aqui porque ela não está na morsa, né? E a afiação dos serrotes sempre com umas liminhas triangulares. Então é aqui que a gente vai fazer. Só que tem ângulos, tem graus e tal para fazer esse trabalho. Então você fazer, né, essa afiação. Você de um lado e depois se vira, você coloca do outro. E essa ferramenta que a gente segura, né, no banco, na morsa, para fazer esse trabalho. Então a gente sempre deve ter aqui um saquinho com várias limas triangulares pequenas, porque às vezes a gente precisa fazer uma afiação assim, ó, um dentinho muito pequenininho. Então é bom ter uma liminha menor, uma liminha maior, e isso faz parte do nosso acervo e do nosso cuidado com as nossas ferramentas. Gente, fizemos um passeio aí, apresentamos madeira, apresentamos algumas ferramentas. Nós vamos continuar com esse modelo. Queremos ouvir de vocês também. A gente pretende fazer sobre planas, a gente pretende fazer sobre técnicas de furação, nós podemos fazer uma série de coisas. Quem tiver sugestões, vai nos mandando, que a gente sempre tem essa ideia aí de conversar com vocês. E agora vem a dica da Paula. Então, gente,
quero apresentar para vocês a nossa colega Paula Miguel, fotógrafa, responsável pelas imagens aqui do nosso canal. A Paula está aqui já desde o início do canal. Uma vez a gente teve a ideia do canal, sugerido pelo meu sobrinho Guilherme, né, Santa Maria, numa conversa. Ele disse, pô, tio, faz um canal de eu, tá, com aquela história. Eu já contei essa história várias vezes aqui. Eu já andei aparecendo por aqui. Aí eu cheguei aqui e perguntei para a Paula, será que a gente faz? Fizemos. A Paula já apareceu algumas outras vezes aqui. Inclusive tem um pessoal que é fã dos erros de gravação, que a gente mostrou lá, tá? Hoje nós não vamos mostrar, quer dizer, acho que ainda não. A Paula vai estar presente aqui nos nossos programas, em todos eles, a partir de agora, trazendo uma dica de restauração. E o assunto de hoje vai ser? Vai ser uma dica sobre as madeiras claras. Madeiras claras. Então, tudo contigo. Vou pegar aqui, vou trazer um material aqui bem importante para nós, para falar sobre as madeiras claras. Como o Kleber já falou hoje, as madeiras claras elas podem apresentar uma patologia. E isso acontece quando o processo de secagem delas não é bem feito. Então elas podem apresentar uma espécie de mofo, uma mancha azulada. E uma outra característica também da madeira clara, e a gente observa muito quando chega um móvel aqui para a gente restaurar, é que ela suja mais. E por mais que a gente limpe, por mais que a gente tire todo o acabamento, ela às vezes fica encardida, não sei se é bem essa a palavra, mas ela fica com um aspecto de sujo, a gente não consegue ver a beleza do marfim mesmo. Então a gente entra com um processo, o Kleber já falou com vocês também, que é o processo de clareamento da madeira. A gente vai tentar retirar essa mancha, o que não é fácil e é um processo, às vezes, longo, que exige paciência e um pouco de atenção, porque pode ser um processo bem devagar. O que acontece? A gente tem duas formas de tentar retirar esta mancha, este mofo, ou até mesmo as sujeiras do nosso móvel de marfim. É com o cloro, que temos a água sanitária, e também o cloro de piscina, que ele é um pouco mais concentrado e mais forte. E a gente também tem o ácido oxálico, que é mais conhecido como sal azedo. Forma de diluir é 250 ml de água e 2 colheres de sopa bem cheia de sal azedo. Às vezes é interessante fazer essa preparação de um dia para o outro, deixar ele quietinho, porque ele demora um pouquinho para dissolver e é bem legal que a gente tenha todo o produto ativo. E o processo dos dois é a mesma forma. A gente vai pegar a madeira ou um pedaço do nosso móvel, se a gente acabou desmontando, ou então o móvel, e a gente vai passar com um pano o cloro ou o sal azedo. E este processo pode ser feito 2 ou 3 vezes no dia e durante 3, 4, 7 dias. Até a gente perceber que a gente consegue mexer nesta mancha, consegue diminuir ela. E depois de todo esse nosso trabalho, a gente vai lavar todo o móvel, toda aquela peça, o pedaço daquele móvel com água corrente e vai deixar secar na sombra. Eu costumo falar com o Kleber uma coisa que eu acho interessante, que a gente tem um projeto. Quando a gente recebe o móvel, a gente conversa com o cliente, a gente tem um projeto, a gente acredita que a gente vai fazer um processo de restauração. E às vezes, várias vezes, somos surpreendidos e não conseguimos terminar aquele processo do jeito que a gente imaginava que ia conseguir. Então a gente passa a fazer uma releitura daquele móvel, daquela madeira, conversa com o cliente, porque às vezes a mancha não sai, ou ela diminui, mas ela ainda está aparente e não vai ficar legal no nosso móvel. Então a gente parte para um plano B, que daí vem a parte de pigmentação, vem a parte de envelhecimento, que eu vou confessar para vocês que eu adoro trabalhar. E acho que é essa a minha dica. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Não sou tão didática quanto o Kleber,
mas a experiência e a expertise conta muito. É claro que a minha origem pessoal, profissional, é jornalismo. E eu aprendi muito, que é uma coisa muito diferente a gente conversar aqui entre nós, trocarmos uma ideia, e a outra coisa muito diferente, gente, é a gente falar com a câmera. A gente não está vendo ninguém ali. E o aparato montado, a câmera, o microfone, o tripé, nos causa uma certa emoção. E eu sou tímida. E a Paula é tímida. Então, gente, essa é a nossa primeira dica da Paula aqui no nosso programa. E vão acontecer outras, certamente, porque essa é uma experiência muito legal para nós. Mas o fundamental, além de toda essa experiência, de toda essa expertise que a gente vai procurar trazer aqui, tem um conceito que a gente não abre mão ao longo da história do nosso canal, do canal Madeira Prima, que é: preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. O futuro será mais verde.